Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris, 16 horas em Bissau. Carina Branco. Na atualidade desta sexta-feira, 10 de junho, na Guiné-Bissau já tomou posse o novo governo, que continua liderado por Nuno Gomes Nabian e que não integra o PAIGC. Moçambique, eleito membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas pela primeira vez, o presidente Filipe Nyusi promete ser a voz de África na ONU. De passagem por Paris, o presidente do Senegal respondeu às críticas internas pela exclusão da coligação de oposição das eleições legislativas. E em França termina a campanha para a primeira volta das legislativas deste domingo. No futebol, o Paris Saint-Germain contratou o português Luís Campos para o cargo de conselheiro de futebol. No controle técnico está Moussal Chili e o jornal começa agora. Praia 99.3 FM. Em Paris, o julgamento dos atentados de 13 de novembro de 2015. A acusação pediu hoje para os 20 arguidos penas que vão de 5 anos de prisão a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O Ministério Público reclamou as penas mais pesadas para Salah Abdeslam, o único elemento vivo dos comandos que perpetraram os ataques dessa noite na capital francesa e em Saint-Denis, e para 2 altos dirigentes do Estado Islâmico julgados à revelia e que se considera terem morrido na Síria. Também foi requerida uma pena perpétua com um mínimo de 22 anos de detenção para o belga Mohamed Abrini, conhecido como o homem do chapéu dos atentados de Bruxelas, e que é acusado de ter acompanhado até Paris os autores dos ataques, de ter participado no financiamento e fornecimento de armas e de ter arrendado os apartamentos onde ficaram os terroristas. Esta sexta-feira era o último dia das alegações finais da acusação. Na segunda-feira começam as alegações dos advogados de defesa. A sentença do julgamento, que começou há 9 meses, poderá ser conhecida a 29 de junho. Recordo que os atentados de 13 de novembro de 2015 fizeram 131 mortos e centenas de feridos. Em França termina hoje a campanha para a primeira volta das eleições legislativas deste domingo. A segunda volta é a 19 de junho. Reportagem de Stéphanie Palma. São 577 distritos eleitorais em França continental e nos territórios ultramarinos. 48,7 milhões de eleitores são chamados a votar para eleger os deputados da Assembleia Nacional Francesa. A campanha, que encerra hoje, não tem tido muita visibilidade em França. A abstenção pode atingir valores muito altos, segundo as sondagens. As legislativas acontecem pouco mais de um mês após as presidenciais. A grande surpresa deste escrutínio foi o aparecimento da coligação de esquerda chamada NUP, liderada por Jean-Luc Mélenchon, que junta socialistas, comunistas e ecologistas, e que poderia ser uma ameaça para a manutenção da maioria absoluta da força política do presidente Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, líder da esquerda, foi o terceiro candidato mais votado nas presidenciais e desde então tenta mobilizar o eleitorado para votar à esquerda. O líder da França insubmissa já disse mesmo que as legislativas são uma terceira volta e que muitos eleitores só votaram em Emmanuel Macron para fazer face à extrema-direita de Marine Le Pen. O presidente em exercício da União Africana e presidente do Senegal está de passagem por Paris. Antes, Macky Sall esteve na Rússia, onde se reuniu com o presidente Vladimir Putin para falar sobre os cereais ucranianos bloqueados devido à guerra. Em entrevista exclusiva à RFI France 24, Macky Sall respondeu às críticas contra a exclusão da principal coligação da oposição às legislativas no Senegal de 31 de julho. O presidente senegalês disse que a lei é para cumprir e que essa candidatura foi recusada por não preencher os requisitos legais. Temos um código eleitoral e as suas exigências. O Senegal não pode voltar atrás quanto à lei sobre a paridade, por exemplo. Uma lista sem paridade não pode ser admitida, ponto final. É a lei. Qualquer lista que não respeite a lei é eliminada. Logo se vê quanto às ameaças que possam proferir para impedir a organização de eleições. De qualquer maneira, o país vai ter eleições. O Tribunal Constitucional decidiu. Porque que, quando se trata da oposição, no caso de uma posição desfavorável, já se denuncia o fim do mundo? Não é assim que se respeita a democracia.
As palavras do presidente senegalês Macky Sall, traduzido por Miguel Martins. E o presidente francês Emmanuel Macron vai a Lisboa a 30 de junho para a Conferência da ONU sobre os Oceanos. A presidência também comunicou que o chefe de Estado francês vai à Roménia e à Moldávia na próxima semana, mas não foi comunicada para já nenhuma visita à Ucrânia. Bissau 94 FM. Na Guiné-Bissau tomou hoje posse o novo governo que continua a ser chefiado por Nuno Gomes Nabia. Este é um executivo composto por 23 ministérios e 12 secretarias de Estado, mas só há 4 entradas novas no governo. O PAIGC acabou por ficar de fora novamente. O primeiro-ministro guineense chefia então este novo executivo e lembra que o PAIGC descartou participar no governo, não obstante o repto que lhe tinha sido lançado, ainda que o PAIGC também tenha dito que estava disposto a integrar o novo governo. É um governo de iniciativa presidencial. O Presidente teve essa amabilidade de convidar todos os partidos a fazerem parte deste governo. Infelizmente, houve negociações. Eu digitei o vice-primeiro-ministro para negociar com o PAIGC e decidiram não integrar o governo. Portanto, esta é decisão unilateral do PAIGC. Nós não podemos aqui dizer algo mais do que isto. As palavras do primeiro-ministro guineense Nuno Gomes Nabia. Moçambique foi eleito esta quinta-feira membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. É a primeira vez que Maputo ocupa o lugar. Em reação à eleição de Moçambique, o presidente Filipe Nyusi prometeu ser a voz de África no Conselho de Segurança e disse que não vai poupar esforços na defesa do diálogo e multilateralismo. Encoraja-nos ainda o fato de que, ao longo da construção da nossa nação e da edificação das bases da nossa política externa, tenhamos sempre pautado por princípios que privilegiam a defesa do interesse nacional, o respeito pela soberania e integridade territorial dos Estados, o primado da política de paz e de solução pacífica de conflitos, assim como a advocacia do multilateralismo. Trata-se de princípios e regras angulares que se encontram plasmados de forma clara, tanto na nossa Constituição quanto na Carta das Nações Unidas, e serão sempre objeto de respeito pelos moçambicanos. Esta é a postura que serve e sempre servirá de bússola para a nossa equipa nas deliberações e negociações que farão parte nos próximos 2 anos no Conselho de Segurança. Durante o nosso mandato no Conselho de Segurança das Nações Unidas, Moçambique fará o seu melhor para ser um parceiro construtivo e eficaz na construção da paz. Seremos a voz dos países africanos que procuram edificar um futuro pacífico e próspero para todos. Os moçambicanos não pouparão esforços até que este desejo coletivo seja plenamente alcançado. E o Paris Saint-Germain anunciou hoje a contratação do português Luís Campos para o cargo de conselheiro de futebol, passando a ser responsável pela organização, recrutamento e desempenho da equipa campeã de França. Luís Campos já desempenhou funções idênticas no Mónaco, Celta de Vigo e Galatasaray, tendo também sido o diretor desportivo do Lille. Ele vai encontrar no PSG os compatriotas Nuno Mendes e Danilo Pereira, para além de algumas das maiores estrelas de futebol mundial, como Mbappé ou Lionel Messi. Marco Martins. Antero Henrique, Leonardo pela segunda vez na história do PSG e agora Luís Campos, o novo conselheiro do presidente. O português de 57 anos sucede ao brasileiro Leonardo, despedido a 21 de maio, que tinha ocupado o lugar de diretor desportivo após a passagem do também português Antero Henrique. Luís Campos é o novo homem forte do futebol do Paris Saint-Germain. Quando o avançado francês Kylian Mbappé renovou por 3 anos, ele que era cobiçado pelo Real Madrid, os dirigentes parisienses admitiram que muitas mudanças deveriam ocorrer antes do início da próxima temporada. Uma promessa feita ao avançado internacional francês, que passava pela saída do brasileiro Leonardo e pela chegada, agora confirmada, de Luís Campos, próximo do jogador, visto que ele era diretor desportivo do Mónaco quando o talento de Kylian Mbappé despertou no clube monegasco. Luís Campos, enquanto diretor desportivo, coordenador técnico ou conselheiro, conseguiu arrecadar 2 títulos de campeão de França, com o Mónaco em 2017 e com o Lille em 2021, derrotando 2 vezes o Paris Saint-Germain, com clubes que dispunham de um orçamento mais baixo. Desta vez a tarefa é ainda de maior dimensão para um antigo treinador português: levar o PSG ao topo europeu para arrecadar a Liga dos Campeões. Luís Campos é sobretudo conhecido por descobrir as novas pérolas do futebol.
como Kylian Mbappé e Bernardo Silva no Mónaco, ou ainda Rafael Leão no Lille.